Olá, pessoal. Aqui é a Luana da Avante e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. A Franciele está no programa da Avante atualmente e veio compartilhar um pouquinho da experiência dela. Então, se você já acompanha a Avante, já acompanha os vídeos que a gente compartilha, você sabe que eu faço muitas dessas entrevistas e eu sempre estou compartilhando entrevistas de enfermeiras que já chegaram nos Estados Unidos, já têm um pouquinho de experiência no país. E a Franciele tem uma situação um pouquinho diferente. Ela está no finalzinho do processo, mas ela ainda não chegou. Então, eu acho que ela vai trazer uma perspectiva nova para vocês que têm interesse nesse processo também. Então, Franciele, como você está? Se apresente, de onde você é, e vamos começar a conversar. Olá, eu sou a Franciele, eu sou de São Paulo, eu sou enfermeira há 10 anos e tem uns 2 anos e meio que eu estou aí nesse processo com a Avante e finalmente estou chegando. É um Perfeito, está no processo finalzinho. longo, É um processo longo. demora, E mas eu estou vendo aí que qual está chegando. nossa, é a reta final que parece que não passa logo, né? Parece que demora mais Exatamente. ainda quando você está nessa etapa. E me fala especificamente em qual etapa você está. Você já sabe mais ou menos quando você vai chegar? Eu estou assim numa etapa que, na minha opinião, é uma das mais difíceis, porque a gente fica de mãos atadas, não tem o que a gente fazer, é só esperar. Uhum. Eu estou aguardando só a minha entrevista consular, que vai ser no dia 20 de março. Hoje é dia 2, então faltam 18 dias. E Olha, aí, que legal. depois da entrevista, quando chegar meu visto, aí eu já consigo ajeitar aí a questão de quando eu vou viajar e tudo mais, junto com a Avante. Perfeito. E você está vindo sozinha ou você vem com família? Então, a princípio, a minha ideia era ir sozinha, mas Uhum. aí meu marido conseguiu ser dispensado do trabalho, eles estão em casa, a gente vai desmontar a casa, então não tem muito sentido eles ficarem aqui. Eu sou casada e tenho 2 filhos, um menino que vai fazer 6 anos, logo antes da gente viajar, e uma menina de 3. Então, a gente vai ficar na Flórida, a gente vai ficar em Jacksonville, que não é tão longe da Avante. Então, a nossa ideia é que eles vão para Jacksonville, vão conhecer a cidade, ver mais ou menos os bairros, essas coisas, e eu vou ficar na Avante. E aí, mas eles vão estar perto. Perfeito. E como que eles estão se sentindo? Estão animados também? Ah, Ansiosos? meu marido está super empolgado, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre almejou, assim, morar fora. As crianças, eles não têm muita noção, né? Assim, por mais que a gente fale, que a gente conversa, tenta explicar, mas eu acho que eles vão se adaptar fácil, mas eles ainda não têm muita noção. Uhum, perfeito. E pensando, né, em todo o seu processo, desde quando você começou, quando você reflete, qual foi a parte mais difícil para você, que você fala: "Nossa, essa foi complicada"? Olha, eu acho que nenhuma fase foi fácil, de verdade, Certo. assim. Não é um processo impossível, mas é uma coisa que você precisa de muita persistência, porque você tem que estudar todo dia, você tem que estar ali atento a tudo, porque senão não tem jeito, não tem como. A primeira prova de inglês que eu fiz, que foi para me inscrever no boarding da Flórida, Uhum. eu estudei acho que uns 4 meses. Foi difícil, mas não foi tão difícil depois quando eu fiz o IELTS. Mas já foi um choque de realidade, porque a gente pensa assim, uma prova de inglês. Quando a gente vê essas provas de proficiência, a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? O que que é isso? É, o NCLEX, apesar de ser muito difícil, no começo eu tinha certeza que eu não ia conseguir, porque parece um bicho de 7 cabeças, é uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que pelos anos de experiência, pela nossa prática do dia a dia, a gente acaba conseguindo meio Uhum. que internalizar os processos. Então, apesar de eu ter estudado 8 meses para fazer a prova, eu acho que eu acho não, né, eu me saí bem porque eu passei, mas também foi muito difícil, assim, estudar e a gente sai da prova, assim, tendo certeza que não passou, porque não tem como saber, né. Uhum. E agora o IELTS, consegui a nota de inglês, eu acho que foi uma luta, assim, comigo mesma. No fim, Uhum. é sempre com a gente mesmo.
É. Mas, assim, para quebrar mesmo paradigmas, assim, pensamentos limitantes que a gente tem com relação a nós mesmos, foi muito desafiador, assim, eu tive que me dedicar muito, fazer bastante aula, assim, falar sozinha, me gravar, até eu finalmente conseguir o 7, mas foi bem complicado. E tem a parte E migratória também, né, que ai, é horrível, assim. Eu tinha que é esperar mesmo. 5 meses para ele vir se marcar minha entrevista, 5 Ai, meses. essa parte da imigração, eu acho que é uma das únicas uma das partes do processo que você não tem o que fazer. Você tem que ter paciência, você tem que esperar, porque não tem como acelerar, não tem como conversar com ninguém. Se você tentar também, eles não estão nem aí, eles não vão escutar o que você tem a dizer. Então, é uma parte do processo que acaba, às vezes, sendo mais frustrante do que o processo de provas, porque, como você disse, mãos atadas. Tem que sentar e esperar, não tem o que fazer, Sim, né. e é difícil. E é difícil. Eu que sei, nós brasileiros com esse sonho de imigração, gente, não existe processo de imigração fácil, vou falar, viu. Nem para visto de turista hoje em dia não é um processo fácil, Exatamente. e é uma luta que todos nós temos que passar, então faz parte. E eu Faz. sei que ao longo desse processo também, tem muitos a Avante oferece muitos webinários, aulinhas, assim, sobre as diferenças clínicas, né, como que é a enfermagem nos Estados Unidos. E eu queria saber de você, se teve alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa que você falou: "Nossa, essa diferença eu não estava esperando", ou algo que você não sabia, que agora você fala: "Nossa, vou chegar aí, vou ter que lidar com isso", o que que você acha? Ah, assim, eu acho que é um jeito de trabalhar muito diferente do Brasil, assim, porque no Uhum, Brasil a enfermeira acaba ficando num papel, assim, um pouco mais administrativo, mas eu sempre gostei, assim, muito da assistência, então eu sempre tive ali fazendo procedimento, eu sempre estava junto com a minha equipe, colocando a mão na massa mesmo. Então, assim, apesar de ser muito diferente, não foi algo assim que não é algo que me causa medo, assim. Eu acho que realmente, assim, o que mais, impacta, assim, é a questão da língua mesmo, chegar e conversar e tudo mais, mas com relação à assistência não. É claro que o enfermeiro, assim, pelo que a gente vê, o enfermeiro americano tem muito mais autonomia e também precisa ter muito conhecimento, que assim, no Brasil, basicamente, a gente não chega a discutir casos clínicos com os médicos, a menos que seja uma equipe que esteja ali muito participativa no dia a dia, que a gente tem uhum. um pouco mais de proximidade, mas pelo que eu vejo, isso é algo comum. As pessoas validam muito o que o enfermeiro diz e é muito importante, coisa que nem sempre é assim no Brasil. Uhum, sim, perfeito. E me diz algumas coisas que você tem feito para poder ajudar a controlar a ansiedade, tanto para parte das provas quanto agora nessa parte onde você tem que aguardar. Quais são alguns dos métodos, algumas dicas que você tem para controlar mesmo e aprender a ser paciente? Porque isso é algo muito importante. Eu sei que o brasileiro sofre muito com isso, com a paciência e controlar Sim. a ansiedade. Então, o que que você acha? Ah, eu não, assim, eu não sei se eu desenvolvi nenhuma técnica, assim, nada. Eu basicamente, assim, tentei me envolver em outras coisas, tipo cuidar de mim. Eu gosto muito de ler, então eu li muito, assim. Engraçado que entre uma prova e outra, assim, quando eu estava estudando muito, eu falava para meu marido, eu preciso só ler um livro. Ele, mas você está lendo o tempo todo, mas é outra Não é isso coisa, que eu uma quero. ficção. É. Então eu acho que basicamente isso, tentar se distrair e, assim, confiar muito em Deus também, né, Uhum, porque cada coisa tem o seu momento certo de acontecer, então foi algo, assim, que eu tentei pensar muito, assim, que na hora certa vai acontecer. Não é fácil, tem hora que a gente se desespera, é muito difícil esperar, tá, o tempo da espera é muito difícil mesmo, mas faz parte. Então eu acho que basicamente tentar cuidar de você mesmo e tentar se distrair e aproveitar também os momentos que você tem aí com a sua família, porque em breve você vai demorar um pouco para poder passar tempo com eles e vê-los e tudo mais. uhum. Sim, realmente.
E você está vindo você já chegou a visitar os Estados Unidos ou vai ser a primeira vez aqui? Não, nunca fui, vai ser minha primeira vez, Ah, que assim, legal. então eu tô ansiosa, assim, de várias formas, porque a gente não conhece, então vai ser tudo realmente muito novo. Uhum, com certeza. Ah, mas é muito legal. É encantador, assim. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vim e, tipo, até o cheiro é diferente, sabe. Fala: "Nossa, é minha casa, É, como assim?" eu conheço várias pessoas que já foram próximas, assim, a mim, e, tipo assim, é sempre essa conversa: "Ai, você vai amar e não sei o quê", então eu acho que dificilmente a gente não vai gostar, né, eu acho É, que é meio difícil de acontecer, e eu também sou uma pessoa super adaptável, assim. que ótimo. E você disse que vai morar em Jacksonville? Isso, eu vou para Jacksonville, que, assim, foi uma surpresa muito boa, assim. A gente queria ir pra Flórida, mas a gente tem aquele pensamento de Orlando, porque a gente sabe que tem muito brasileiro e não sei o quê. E aí quando veio, com a oferta com Jacksonville, que a gente foi pesquisar sobre a cidade, a gente ficou simplesmente encantado, porque, assim, é próximo de Orlando, é uma cidade de praia, tem muita atividade, assim, com a natureza e é, assim, o que a gente estava procurando mesmo. Com 2 crianças pequenas, a gente quer uma cidade que tem uma estrutura super legal, porque é uma Uhum. cidade super grande, mas que também tem contato com a natureza, assim, a gente está super feliz. Que ótimo. É, eu sempre falo isso com o pessoal que tem esse interesse, né, eu acho que a gente tende muito a pensar: "Nossa, eu gostaria muito de morar em Orlando ou ali em Miami", ou nas áreas que a gente conhece mais ou ouve dizer mais, porque Sim, tem uma concentração muito grande de brasileiros, mas a dica que eu sempre dou é eu sempre encorajo de manter a mente completamente aberta em relação à localização. Não só porque a Avante pede flexibilidade total, né, mas também porque os Estados Unidos e a Flórida é cheio de lugares incríveis que você nem espera, tipo, coisas que não vão aparecer nas suas pesquisas iniciais, sabe. Então, sim. Jacksonville é muito legal, é uma cidade com uma estrutura incrível, então e é pertinho de tudo, né, a Flórida não é um estado tão grande assim, então Mas 5 assim, eu horinhas você estava tá em super qualquer lugar. preparada também para ficar num lugar muito frio ou algum lugar distante, a gente estava super com a cabeça aberta também, assim, vamos viver a É. experiência, e aí depois mais para Uhum. frente a gente decide o que a gente vai fazer. É, realmente. E também é legal, gente, a neve, aprender a esquiar Sim, é legal, né. Eh, já que e é para eu mudar, acho vamos mudar mesmo. exatamente. É, e até porque quando você vem com a Avante, né, você tem um contrato ali de alguns anos que você tem que completar, Sim, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para mergulhar na mudança. Falar: "Ó, venha o que vier, você se força a se adaptar", porque a adaptação não é um processo fácil para ninguém, eu acho. sim. Mas é uma oportunidade muito boa para já começar do zero na situação mais diferente possível, porque dali para frente só melhora, né, não tem como piorar. Então, é muito legal, fico muito feliz que vocês estão felizes com onde vocês vão morar, vocês vão adorar Jacksonville, é uma cidade ótima mesmo. E o que eu queria saber mais sobre, é sobre a o processo de entrevista com o cliente, né, então a cidade é determinada baseado no hospital em que você vai trabalhar. E eu queria saber um pouquinho mais sobre como foi esse processo, como que a Avante te auxiliou, qual é o tipo de pergunta que eles fazem, né? Uhum. Primeiro a gente tem uma entrevista teste com a funcionária da Avante, eu acho que é Sherika? Eu não sei pronunciar direito o nome dela, Uhum. Sherika, É, alguma coisa tá assim. certo. E e ela é muito simpática, assim, ela tem um sorriso muito acolhedor. Então, a gente fez o teste da entrevista, e no dia da entrevista ela estava ali, então eu acho que você ter um rosto conhecido, uma pessoa assim, uma segurança, me ajudou muito. Mesmo que ela não falou nada na entrevista, mas eu estava vendo que ela estava ali, então me ajudou muito. Porque querendo ou não, né, você vai falar com uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa de outro Uhum. país, tipo, é um impacto, né?
emocional, assim. Uhum. Mas a pessoa que me entrevistou do hospital, era uma senhora, assim, e ela já vai se aposentar, mas assim, ela foi muito, muito acolhedora também, muito simpática. Foi um bate-papo, assim, como se fosse um chá da tarde, assim, a gente conversou sobre as minhas experiências, ela me explicou como que vai ser a unidade que eu vou trabalhar, ela me fez algumas perguntas, eh, mas eu acho que era mais para ver, assim, não a questão técnica, mas a questão mesmo da sua postura para lidar com algumas situações. Então ela Uhum. me perguntou se um paciente falasse para mim que tinha recebido um diagnóstico não muito legal e não tinha ninguém para desabafar, como que eu conversaria com ele. Eh, Ela me perguntou, eu acho que alguma coisa, assim, básica, assim, pra gente que está ali todo dia com relação a sinais vitais após acidente, alguma coisa assim do tipo, eu não lembro muito bem, que já faz acho que uns Uhum. 6, 7 meses. Mas foi Uhum. assim, uma coisa tranquila, assim, mais Uhum. ali para ver mesmo como que é o seu agir. E eu Uhum. fiquei bem à vontade, assim, na entrevista, não foi algo que me desestabilizou nem nada. Uhum. Legal. E você fez só uma mesmo para esse hospital e tudo Foi, certo? Que foi a legal, próxima uma. que ótimo. É uma perspectiva interessante, né, o tipo de perfil de profissionais que eles estão procurando, Sim, porque até aí eles já sabem qual é a sua experiência. A Avante faz toda aquela análise, todo aquele processo de entrevistas e tudo mais para determinar se a sua experiência, se o técnico clínico ali é compatível. E aí o que que resta para eles, né, é saber se você tem o perfil para se encaixar na cultura ali do hospital e no tipo de profissional que eles estão procurando. Então, que legal, que ótimo que deu tudo certo. E nesse processo todo, teve alguma fase ou alguma situação que foi sua preferida, né, apesar de ser um processo longo, ser um processo estressante, teve alguma coisa que você falou: "Nossa, aquilo foi legal, foi inesperado"? ah, eu acho que apesar da ansiedade, eu gostava muito de estudar sempre o NCLEX, não as provas incontáveis que a gente tem que fazer, nem Uhum, nada disso, mas eu gostava dos webinars, assim, uhum, porque era muito legal, assim, que elas faziam as perguntas e a gente respondia na caixinha de perguntas, e aí elas iam falando o nome de quem acertou, era muito legal, assim, bem surpreendente. E também tinha toda uma explicação com base na resposta certa. Então, foram, assim, apesar de eu estar muito cansada na época, que é muita coisa para fazer, né, uhum, muita coisa para estudar, mas era algo que eu gostava bastante. uhum, legal, perfeito. E estando próxima de sair do Brasil, assim, né, acho que daqui poucos meses você já vai estar aqui. Fora a família, tem alguma coisa que você acha que você vai sentir falta? Você fala: "Nossa, não queria deixar para trás". Eu não sei, assim, eu acho que basicamente são mais as pessoas mesmo. Fora Uhum, isso, não tem muito que me prenda, assim. Eh Eu acho que coisas, lugares, comidas, a gente vai se adaptando, assim, uhum, só pessoas mesmo que não tem como você se sim. adaptar. Ah, tipo, você vai ficar um pouco mais distante, mas não substituir nem nada do tipo. Eu acredito que mais a questão da família mesmo. Uhum, perfeito. E quando você pensa na hora que você mudar, tem algo que você está mais animada para fazer aqui, tanto na Flórida no geral, quanto na própria cidade? Ah, eu acho que o que eu tô mais animada, assim, vai ser para montar minha casinha nova, né, porque vai ser tem quase 9 anos que eu casei, então eu vou ter essa oportunidade de novo, de começar do zero, de ter uma casinha nova, de comprar minhas coisas, que é muito legal. E dessa vez com um pouco mais de experiência, né, que na primeira vez eu comprei várias coisas que eu não usei e tudo mais. Uhum, Agora eu tenho um olhar mais focado nas coisas certas. Eu acho que isso é o que mais empolga, assim, de ter um espaço novo, de decorar, de fazer o espaço para as crianças.
Perfeito, ótimo. E agora pensando, em como você descobriu a Avante e, assinar um contrato e tudo mais, o que que você acha que fez com que você decidisse, né: "A Avante é a melhor opção para mim"? Eh, Quando eu assinei meu contrato, eu descobri a Avante por conta do Daniel Egipto. Uhum, Eu já conhecia o processo, eu descobri o processo em 2018, foi depois que eu tive o meu primeiro filho. E aí nessa época eu pensei: "Poxa vida, se é uma possibilidade, vou voltar a estudar inglês". E aí eu estudei inglês por um ano, mas aí depois eu engravidei, a minha mãe ficou doente, e aí eu parei de estudar. E aí eu tive minha filha, continuei a vida normal e deixei esse plano na gaveta. E aí começou a aparecer o Daniel Egipto para mim, sem eu nem pesquisar nem nada, e eu falei: "Meu Deus, só pode ser o destino, não é é. possível". E aí eu fiquei super interessada, mas super receosa, assim. Uhum, E aí eu falei para o meu marido: "Ah, eu vou mandar um e-mail e vamos ver qual que vai ser". E aí teve a primeira entrevista, e aí eu fiquei super nervosa, porque eu não falava inglês com ninguém. A gente tem muito isso, assim, eu acho, no Brasil, a gente tem vergonha de falar, né. E eu uhum, não falava inglês com ninguém, e aí fui fazer entrevista com a Sara, e foi super legal, assim, apesar de eu não conseguir falar muito, assim, fluentemente e tudo mais, mas eu entendi muito ela me entendeu muito, foi muito legal. E eu acho que, assim, o diferencial da Avante é realmente o suporte, né. Para tudo a gente tem um suporte. A gente tem um suporte na hora que a gente vai preencher as documentações, a gente tem, tipo, um suporte na hora de estudar. Depois que a gente passa nas provas, a gente ainda tem, vários cursinhos para a gente continuar ali em contato com a questão, do inglês técnico, dos procedimentos e tudo mais, que apesar de a gente estar cansado, é uma coisa boa. A gente tem suporte, com relação à documentação, e o que você tem que separar, quais são os documentos, e, a questão da mala, o que que você tem que trazer, o que que vai ser legal. Então eu acho que todo esse suporte faz muita diferença, assim. E também quando eu assinei meu contrato, foi uma época que, assim, financeiramente eu não estava assim: "Uau, tudo uhum. maravilhoso, vou fazer todo o processo", porque não é uma coisa barata, né. É. Quando a gente converte o dólar para o real, é realmente impactante, assim. Então, foi muito bom eu não precisar gastar esse dinheiro nesse momento, porque eu pude me organizar financeiramente para agora eu conseguir ter o dinheiro que eu Uhum, preciso. Então essa questão também de não precisar gastar o dinheiro durante o processo, porque assim, a gente acaba tendo uns gastos com envio, com uhum, documentação e tradução, e só isso já é um baita investimento, imagina ter que uhum. investir em tudo. Então eu É, acho que essa questão é um diferencial muito grande. perfeito, maravilha. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, tenho mais uma pergunta, que é: se você pudesse voltar no tempo, lá no comecinho do seu processo, e falar com você mesma, quais são as dicas que você daria? Eu acho que, assim, eu não faria nada diferente, Uhum, porque eu acho que cada etapa me trouxe até aqui como deveria ser. Eu ia falar só: tenha mais segurança em você mesma e acredita, porque vai dar certo, assim. Vai uhum, firme, vai com calma, não se desespera, porque em muitos momentos a gente se desespera, assim. Não se desespera que vai dar certo. uhum. Perfeito, maravilha. Eu fico muito feliz que você já está na reta finalzinha do processo, falta muito pouco. E quando você tiver mais detalhes e quando você for vir, me avise, a gente também faz um encontro, conversa aqui quando você chegar. E muito obrigada, esse mérito de tudo que você já conquistou é todo, todo seu. Então, parabéns por tudo que você já passou, por chegar aqui nessa etapa final e estar tão próxima de finalmente realizar esse sonho.
E muito obrigada mesmo por tirar um tempinho para conversar comigo. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter essa conversa, fazer essa entrevista com você. E é isso. Espero que vocês que estão assistindo também gostem. Se tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Então, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, me mandar e-mail. Eu estou sempre aqui para responder. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.